Presta atenção nesses próximos segundos, porque isso aqui vai definir o rumo do Flamengo na temporada. Uma derrota pesada para o Fluminense, um vestiário pressionado, a torcida cobrando e Felipe Luiz saindo em defesa de jogadores que hoje dividem a opinião do torcedor. O que foi dito após o jogo não é pouca coisa, e a minha opinião aqui no Urubu em Pauta pode incomodar muita gente. Fica até o final porque a análise é direta, sem pano quente e sem enrolação. Depois do apito final no clássico contra o Fluminense, com mais uma derrota que machuca, Felipe Luiz apareceu para falar. E, diferente do que muita gente esperava, ele não se esquivou. Pelo contrário, foi direto, firme e deixou claro que existe confiança em jogadores que hoje estão sendo duramente criticados pela torcida rubro-negra. A principal fala foi sobre Emerson Royal e Samuel Lino. Segundo Felipe Luiz, ele acredita muito nos dois. Reforçou que eles precisam saber disso, que o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas que eles têm a confiança do treinador e que isso é o que mais importa. Essa declaração já acendeu um alerta imediato, porque quando o treinador banca publicamente jogadores contestados, ele automaticamente assume o risco junto com eles. Felipe Luiz foi além. Disse que, na visão dele, o Emerson Royal fez um grande jogo, assim como o Samuel Lino. Reforçou que o Lino entrou muito bem contra o Vasco, que hoje, na visão dele, recuperou aquele 1 contra 1, aquela ousadia característica. Disse que acredita muito nos dois e que vai dar apoio sempre, até porque são jogadores que já ganharam tudo pelo Flamengo. Esse ponto é importante. Felipe Luiz não está falando de promessas, está falando de jogadores rodados, campeões, acostumados com pressão. E isso pesa na análise interna do clube. Só que uma coisa é a confiança do treinador, outra coisa é o que o torcedor viu em campo. E aí começa o choque de realidade que a gente precisa debater. Na sequência, Felipe Luiz falou sobre o momento do Flamengo. Deixou claro que a prioridade agora é o grupo, é vencer o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Falou da Supercopa como um título lindo, lembrou que o Flamengo já tem 3, se não me engano, e que ainda existem oportunidades reais de disputar títulos. Segundo ele, o foco agora é deixar os jogadores na melhor forma física possível e competir da melhor maneira para lutar por tudo. Reforçou que a prioridade do clube sempre são as grandes competições, Libertadores e Brasileiro, mas que com o elenco que o Flamengo tem, o clube vai tentar disputar tudo. Essa fala mostra claramente que o Flamengo não vai escolher campeonato nesse momento. Não existe essa conversa de poupar, de abrir mão. O discurso é de competir em tudo, mesmo com o calendário apertado. E isso se conecta com outra parte importante da entrevista. Felipe Luiz também falou sobre a possibilidade de eliminação no Carioca. Disse que é uma possibilidade, sim, mas que agora é hora de pensar em vencer o próximo jogo e depender de resultados. Segundo ele, só depois de acabar essa fase de grupos é que o clube deve parar para pensar no que aconteceu e no que fazer. No momento, a cabeça dele já está totalmente voltada para o jogo contra o São Paulo, que ele começa a preparar a partir de amanhã, que há muitas coisas a evoluir e melhorar, principalmente por conta da derrota contra o Fluminense, que deixa lições importantes para chegar melhor contra o São Paulo, para o jogo da Supercopa e depois, quando chegar novamente o Carioca, pensar na melhor estratégia para vencer e fazer uma boa campanha. Aqui fica muito claro o perfil do Felipe Luiz como treinador. Ele não se apega ao erro como lamento, mas como material de correção. O problema é que o tempo é curto, o calendário é cruel e a margem de erro no Flamengo é praticamente zero. Ele ainda falou sobre o grande desafio dos treinadores e dos clubes brasileiros, que é encaixar tudo o que se quer fazer dentro de um calendário completamente recheado de jogos. Disse que é um privilégio jogar Libertadores, disputar finais, Supercopa, Recopa e que para isso você precisa ganhar competições importantes e que esse calendário cheio é sim um privilégio. Mas deixou claro que o que vai determinar tudo é a força do elenco e a força do grupo. Segundo ele, todos os times vão passar por dificuldades e ele acredita que o Flamengo tem um elenco muito forte para atravessar esse cenário. Agora, feita essa contextualização, vamos para a parte que interessa de verdade aqui no Urubu em Pauta. Vamos falar a real, sem discurso pronto e sem proteção exagerada. Tá difícil de acreditar que o Emerson Royal vai dar certo no Flamengo. E isso não é perseguição, não é má vontade, é análise fria de jogo. Contra o Fluminense, ele falhou no primeiro gol, uma falha clara,
de posicionamento, de leitura de jogada. No segundo gol, ele escora a bola para o John Kennedy, praticamente dando uma assistência para o adversário. Isso não é detalhe, isso decide clássico, isso muda resultado. No Flamengo, esse tipo de erro não passa batido, nunca passou e nunca vai passar. Enquanto isso, no jogo contra o Vasco, o Daniel Sales mostrou personalidade, mostrou segurança e, na minha visão, merece muito mais chances. Hoje, ele deveria ser o reserva imediato do Varela. Não dá para fingir que não está acontecendo nada. O torcedor vê, o adversário vê e o campo não mente. Emerson Royal ainda não entregou segurança defensiva nem eficiência ofensiva. E no Flamengo, lateral não pode ser só esforçado, tem que ser decisivo ou, no mínimo, confiável. Já sobre o Samuel Lino, a análise precisa ser mais equilibrada. Ele é um excelente jogador, disso eu não tenho a menor dúvida. Tem qualidade, tem drible, tem explosão, mas o lance que ele perde contra o Fluminense debaixo da trave é inaceitável para quem veste a camisa do Flamengo. Não pode acontecer. É o tipo de erro que muda completamente o roteiro de um clássico. E o pior não é errar, o pior é a fase. Ele está mal, visivelmente mal. Falta confiança, falta tomada de decisão, falta efetividade. E aí entra a grande pergunta que a torcida está fazendo. Por que o Filipe Luís insiste tanto no Samuel Lino? Essa insistência pode ser vista como confiança, mas também pode virar teimosia se os erros continuarem se repetindo. No Flamengo, ninguém é maior que o rendimento. A camisa pesa, a arquibancada pesa e a cobrança é diária. O que me preocupa não é só a derrota para o Fluminense. Clássico se perde, isso faz parte do futebol. O que preocupa é a repetição de erros individuais graves e a sensação de que algumas escolhas não estão sendo feitas pelo momento atual, mas pelo histórico dos jogadores. E o Flamengo não vive de passado, vive de presente e de resultado. Filipe Luís tem crédito, isso é inegável. Ele conhece o clube, conhece o vestiário, conhece a pressão, mas justamente por isso precisa ser ainda mais rápido nas correções. O calendário não vai esperar, a torcida não vai esperar e os adversários não vão aliviar. Se o Flamengo quer brigar por tudo, como foi dito, não dá para carregar dúvidas em posições-chave. Não dá para errar em clássico e tratar como algo normal. Não dá para desperdiçar chances claras e seguir como se nada tivesse acontecido. Agora eu quero saber de você. Concorda com a defesa do Filipe Luís ao Emerson Royal e ao Samuel Lino? Ou acha que ele está insistindo demais em jogadores que não estão rendendo? Daniel Sales merece mais chances? Samuel Lino deveria ir para o banco por um tempo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários porque esse debate é fundamental para entender o momento do Flamengo. E se você ainda não deixou o like, faz isso agora. Se inscreve no canal e clica no botão de hype para fortalecer o Urubu em Pauta. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo análises sem filtro, do jeito que a torcida gosta. Agora comenta aí embaixo, porque aqui a pauta é rubro-negra e a voz é da arquibancada.